O meu nome é Júnior Mato Souza, sou da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. O testemunho que eu quero abordar é um testemunho do meu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nasci em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Teófilo Otoni. Porém, fui criado em uma comunidade um pouco mais afastada da minha cidade natal. Os meus pais, eles vieram a se separar muito cedo, quando eu tinha ainda por volta de 1 ano de idade. O meu pai, ele se casou novamente com a minha ex-madrasta. Eu digo ex porque hoje eles também se separaram. Eles se casaram e, com o passar do tempo, a nossa casa começou a virar uma casa muito conturbada, muito complicada, com muitas brigas. O meu pai, ele não era crente, ele não era cristão. Então era um lar muito conturbado, com muitas brigas, muitas discussões, na qual não havia paz dentro daquela casa. Todos os dias era uma briga, e para mim, que ainda era uma criança, aquilo era muito ruim para o meu desenvolvimento psicológico e também para das minhas irmãs. Todos os dias a gente via aquelas brigas e eram muito complicadas. A nossa ex-madrasta, ela mexia com magia negra. Durante esse tempo, eu e as minhas irmãs, a gente tentava buscar a igreja, buscar uma igreja na qual nos oferecesse ajuda, mas todas as vezes que a gente buscava a igreja, a gente acabava sendo agredidos pela nossa ex-madrasta. Porque, como eu disse, ela mexia com magia negra e ela não gostava da igreja. Passando-se um tempo, as minhas irmãs saíram do interior de Minas Gerais e foram tentar uma vida em uma outra cidade. Futuramente, eu e o meu pai tentamos sair de lá também, mas a ex-madrasta, ela nos barrou e não nos deixou sair de lá. Porém, futuramente, quando eu tinha 14 anos de idade, nós conseguimos sair de lá e fomos para a cidade de Belo Horizonte. Ficamos lá por pouco tempo e, posterior, fomos para a cidade de São Paulo, na qual nos estabilizamos por cerca de 3 anos. Durante esses 3 anos, eu conheci a Igreja Assembleia de Deus, porém eu já conhecia a congregação cristã. Eu ia aos cultos da congregação toda semana, mas eu continuava na Assembleia. Conheci a igreja e continuei ali congregando na congregação, ia também na Assembleia, mas eu não cheguei a ser batizado na congregação cristã. Passou-se um tempo, surgiu uma oportunidade de trabalho para o meu pai na cidade na qual as minhas irmãs estavam morando, que era na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Eu e meu pai, nós fomos para lá e ficamos lá por cerca de 5 anos. Saindo de lá, eu, meu pai e as minhas 2 irmãs viemos para Foz do Iguaçu, onde nós moramos atualmente. Chegando em Foz do Iguaçu, eu estava no auge dos meus 16, 17 anos, e eu queria a todo custo conhecer o mundo, conhecer as baladas, conhecer as festas, porque eu estava no auge da minha juventude. E a minha mãe é cristã, e eu falei isso para ela. Certo dia eu cheguei para ela e falei: mãe, eu quero me desviar. E ela me repreendeu, ela me corrigiu e ela me deu vários conselhos. E ali eu acatei aqueles conselhos, mas não acatei por muito tempo. Eu ainda estudava no ensino médio, saí do ensino médio, concluí a escola e fui para a faculdade. Me ingressei na faculdade de enfermagem, na qual cursei por cerca de 1 ano e meio a faculdade. E no meio da faculdade eu não conseguia ir à igreja, nem na congregação, nem na assembleia. Eu já teve períodos que eu fiquei mais de 6 meses sem ir para a igreja, sem orar, sem ler a Bíblia. Então eu me considerava um desviado.
Então, na faculdade, eu conheci um rapaz, na qual certo dia ele me chamou para ir para um bar. Na saída da aula da faculdade, nós tínhamos recém-encerrado as provas finais do semestre e ele me chamou e ele disse: vamos para um bar para beber. E então eu disse para ele que eu não iria porque aquilo não foi o ensinamento na qual eu tinha recebido na minha casa. Então eu fui para a minha casa e imediatamente parece que mudou a minha cabeça e eu queria ir para aquele bar com ele. Eu cheguei para a minha irmã mais velha e falei para ela que um amigo tinha me convidado para ir para um bar. Ela começou a falar algumas coisas, a me corrigir, e eu comecei a ter algumas coisas na minha cabeça. Parecia que eu comecei a surtar da cabeça. Parecia que eu comecei a ter um surto ali dentro de casa, na qual eu tive que ser levado para a UPA. Chegando na UPA, eu tive que ser sedado com medicações fortes, na qual eu recebi aquela medicação na veia e eu não me lembro exatamente de nada do momento na qual eu voltei para casa. Eu também não me lembro do que aconteceu. Posterior a isso, eu já tinha me declarado desviado da igreja, eu já não queria mais saber de nada. Para mim, o mundo iria me dar uma alegria. E, de fato, o mundo me deu uma alegria, porém era uma alegria temporária. Era uma alegria na qual eu estava ali com o pessoal, nas baladas, na bebida, mas quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, me vinha as lembranças dos momentos que eu passei na igreja, e me vinha a saudade da presença de Jesus. Mesmo sendo testemunhado, me vinha a saudade da presença de Jesus Cristo. Porém, eu não tinha forças nenhuma para voltar. E a minha mãe, ela orava continuadamente todos os dias pela minha conversão. Ela pedia para o Senhor Jesus para que ele pudesse me trazer de volta. E a minha mãe, ela me aconselhava todos os dias para que eu saísse do mundo na qual eu estava. E eu estava completamente cego. O inimigo, ele corrompeu a minha mente, ele corrompeu a minha visão. E tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro de casa com a minha mãe sobre o Evangelho de Jesus Cristo, imediatamente o mundo conseguiu fazer com que eu pensasse que tudo que eu aprendi foi algo errado, algo ultrapassado, que eu não precisava seguir aquilo. Então, teve momentos que eu já até briguei com a minha mãe por conta disso. Futuramente, no mundo da perdição, eu vim a conhecer outras amizades. Certo dia, eu estava em uma festa na casa de uns ex-amigos e tinha um rapaz na qual ele era de religiões de matriz africana, ele era da Umbanda. E certa vez isso era uma tarde de sexta-feira e ele me chamou para ir em uma cachoeira. Como estava muito calor, eu decidi ir com ele. Daí nós passamos em um bar, pegamos várias bebidas, várias cervejas e fomos para a cachoeira beber. Chegando lá naquela cachoeira, ele me disse que teria uma festa, uma festa em homenagem à Pombagira da Mãe de Santo, de um terreiro aqui da cidade. Ele me convidou para ir e eu disse que eu não iria porque eu não gostava. Então, eu chamei um Uber e vim para casa. Porém, imediatamente parecia que imediatamente eu sofri uma lavagem cerebral e imediatamente eu quis ir para aquela religião na qual eu nunca tinha pesquisado sobre, nunca tinha demonstrado interesse, eu também não conhecia. Apesar de que atrás da minha casa
tinha um terreiro na qual toda sexta-feira eles faziam as famosas giras em homenagem aos espíritos enganadores. Então, imediatamente eu fui para esse terreiro com ele, falei para ele que eu queria ir com ele e ele veio até a minha casa e me buscou de carro. Eu e ele fomos para esse terreiro, era um terreiro muito longe, cerca de 10 a 12 quilômetros da minha casa. Chegando lá, eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido antes. A minha mãe, ela orava continuadamente para que Deus pudesse me libertar disso. E grande foi a batalha que a minha mãe travou comigo em orações, porque todas as vezes que a minha mãe vinha falar comigo para que eu voltasse para os caminhos do Senhor, eu não dava ouvidos, e eu até brigava com ela, como se ela fosse a errada e eu estivesse certo. Então, entrando naquele terreiro, eu senti uma energia que eu nunca senti na minha vida. A sensação parecia que o meu corpo começasse a esquentar e um negócio estranho que subia das minhas pernas até a minha cabeça. Era uma sensação de fraqueza. Parecia que as minhas pernas começassem a ficar, digamos que moles. E eu comecei a me tremer todo. Então, naquele terreiro, eu vim ter a minha primeira incorporação com uma pombagira. Nesse mesmo dia, a pombagira da Mãe de Santo veio a me cumprimentar, me dar um abraço, porém antes de ela me dar um abraço, ela olhou para o alto e deu uma gargalhada, e eu fiquei sem entender, porque eu não conhecia aquela religião, eu não tinha conhecimento. E então eu olhei para ela olhou para mim e ela disse: quem diria que um dia o filho daquele cara lá de cima, nas palavras dela, o filho daquele homem lá de cima, estaria aqui no meio de nós. E eu, sem entender absolutamente nada, dei um abraço nela e a festa continuou rolando. E acabou a festa e eu fui para minha casa. No dia seguinte, eu fui buscar terreiros na minha cidade e encontrei um terreiro. Marquei um horário com a Mãe de Santo para conversar, conversei com a Mãe de Santo e passei a ser filho de santo daquele terreiro. Comprei as minhas guias, que são aqueles cordões que se usa dentro do terreiro. Comprei a minha roupa branca e toda semana eu tinha um compromisso dentro daquele terreiro e um compromisso com os espíritos, na qual eu dizia ser as entidades dos meus antepassados. No caso, eu dizia que eram os meus ancestrais, que no caso seria os espíritos dos meus antepassados. E ali eu cultuava esses espíritos, eu oferecia sacrifício a esses espíritos. Sacrifícios que envolvia animais, que envolviam comidas e por aí vai. E eu tinha que prestar culto a esses espíritos. E se eu faltasse culto, ou se eu fizesse algo errado, esses espíritos eles me corrigiam. E eram correções muito terríveis, eram correções na qual eles me batiam, eles fechavam todos os meus caminhos. Quando eu me lembro que eu estava trabalhando, era um trabalho muito bom, eu ganhava muito bem, porém eu acabei fazendo algo de errado perante a esses espíritos e imediatamente eu perdi o meu emprego, eu perdi tudo que eu tinha e eu vivi uma situação muito difícil porque eu não tinha emprego. Então eu fui morar na casa das minhas irmãs. Então ali começou a ficar mais difícil ainda porque as minhas irmãs eram cristãs e eu estava no meio da macumbaria. Então ficava algo estranho dentro de casa.
Futuramente, posterior a isso, eu estava na religião de Umbanda. Posterior a isso, fui para a religião de Candomblé, na qual é uma religião também de matriz africana, porém com alguns costumes e algumas culturas muito diferentes da Umbanda. O Candomblé, ele tem o costume de cultuar as forças e divindades africanas. Cheguei em uma casa de candomblé e me tornei filho desta casa de candomblé. E nos candomblés, eles têm uns rituais que são chamados de iniciações. E são rituais na qual para o pai ou para a mãe de santo fazer, eles precisam de dinheiro, porque vão muitos elementos e são elementos muito caros. São elementos africanos, da cultura africana. E eu estava completamente cego pelo poder do inimigo e eu quis me iniciar dentro do candomblé. E eu fiz um pagamento para a mãe de santo de cerca de R$ 9.500. Eu não sei até hoje como eu consegui gastar todo esse dinheiro. E não foi apenas 9.500, porque a cada vez que passava eu gastava mais dinheiro. Começava com R$ 800, passavam para 1.000, de 1.000 passava para 2.000, até que chegou em um teto máximo de que eu vim gastar mais de R$ 20.000. E tudo que eu fazia era para encontrar a Deus. Porque na minha cabeça, porque na minha cabeça ali também estava Deus. E eu fazia de tudo para encontrar a Deus, porque eu não tinha paz no meu coração. Eu não sei decifrar o que eu sentia quando eu estava dentro do terreiro, mas quando eu ia para casa, eu sentia uma angústia terrível. Eu não me sentia feliz com as minhas decisões, mas eu também não sabia como sair daquilo. Eu me sentia completamente perdido entre as minhas decisões. E nesse meio tempo eu acabei ficando com depressão. Vim a me iniciar no candomblé no ano de 2024. Fiz a minha iniciação. A iniciação no candomblé, resumidamente, ela consiste em a pessoa ficar recolhida dentro de um quarto, na qual é chamado quarto de santo. E essa pessoa fica recolhida por cerca de 21 dias, na qual ela não tem acesso a celular, computador, nem nada. Ela não tem acesso a pessoas, ela não conversa com ninguém, ela fica completamente isolada dentro daquele quarto. E é um quarto escuro, e para a pessoa dormir, ela não dorme na cama, ela dorme em uma esteira de palha. E dentro daquele quarto é feito várias rezas, vários encantamentos para que a força africana pudesse habitar dentro da cabeça daquela pessoa que estava se iniciando. E nas iniciações se raspa completamente a cabeça, seja de homem ou seja de mulher. Se raspa completamente a cabeça, não deixa nenhum cabelo na cabeça. É feito vários cortes no corpo, na qual são chamados de curas de candomblé, que são chamadas. E vai se passando o tempo, vai sendo feito vários rituais. Aí ali envolve o sacrifício de muitos animais. São cerca de mais de 10 animais que são sacrificados. Ali entra galinha, entra pato, cabrito, coelho, entre outros por aí. Me iniciei nesta casa de candomblé, porém eu não me sentia feliz com aquilo. Eu continuava me sentindo angustiado, eu continuava me sentindo aflito. Então eu busquei a Mãe de Santo. Eu busquei um jogo, nós fizemos um jogo que se chama Jogo de Búzios, na qual esse jogo ele busca ver o seu futuro e ver o que está acontecendo na sua vida no momento atual. Então eu procurei a Mãe de Santo, eu paguei para que pudesse ser feito esse jogo e fizemos aquele jogo.
E então, naquele jogo, a mãe de santo disse que estava apontando que eu tinha que fazer um trabalho, na qual esse trabalho eu tinha que colocar ele no cemitério. E esse trabalho eu tinha que colocar ele no cemitério à meia-noite de uma sexta-feira. Esse trabalho eu tinha que levar um pote de pipoca, rosas brancas, rosas vermelhas e um objeto na qual na cultura africana é chamada de efum, que basicamente seria um pó de giz branco. E ela me instruiu como fazer aquilo. Ela disse que eu tinha que entrar no cemitério à meia-noite e eu tinha que deixar aquele prato de pipoca no sétimo corredor do cemitério. Eu tinha que andar e no sétimo corredor do cemitério eu tinha que deixar aquele prato de pipoca, mas com mais 7 velas brancas acesas. E essas 7 velas eu tinha que deixar uma vela em cada corredor acesa. E ao redor do prato de pipoca eu tinha que deixar mais 7 velas ao redor do prato com a pipoca. E o pó do giz branco, ela disse que eu tinha que pegar aquele pó e eu tinha que passar em cima da minha cabeça. E eu não podia tomar banho por 24 horas. Então eu tinha que ficar com aquele pó branco no meu cabelo. E era um pó muito em grande quantidade, tanto é que a minha cabeça ela ficou completamente branca. E eu fiz isso e eu saí daquele cemitério. Porém, saindo daquele cemitério, eu comecei a ficar muito perturbado. Eu via vultos dentro de casa, eu via muitas coisas, eu comecei a ficar muito aterrorizado. Então eu busquei a mãe de santo novamente e ela me passou e ela fez um trabalho para mim, na qual esse trabalho custou cerca de R$ 4.000. E eu paguei ela, como eu disse, eu estava cego e eu gastava dinheiro assim, porque eu buscava alguma coisa que tirasse a minha angústia e tirasse a minha tristeza. Porque a tristeza era tão grande no meu coração que muitas das vezes eu pensei até em tirar a minha própria vida, porque eu já não aguentava mais aquilo, mas eu também não aguentava voltar para os caminhos do Senhor. E a minha mãe orava continuadamente, grandes guerras, ela travou contra o inimigo pela minha vida, porque o inimigo não deixava que eu voltasse para a igreja. Então, feito tudo isso, começou posteriormente a dar muitos problemas naquele terreiro na qual eu fazia parte. Então saí daquele terreiro na qual eu fui iniciado e fui para um outro terreiro. E também deu um outro problema e fui para um outro terreiro também. Mas eu não sabia que aquilo que estava acontecendo, de eu sair de era o Senhor que estava me tirando desse mundo. E eu era uma pessoa que eu gastava dinheiro sem pensar 2 vezes. Eu gastava dinheiro com baladas, com bebidas, com imoralidades, com magia negra. Eu gastava todo o meu dinheiro. Então, eu via o meu dinheiro que todo mês eu trabalhava para ter, o meu dinheiro indo embora, como se fosse água. E então eu saí desses terreiros e começou os ataques contra mim. A mãe de santo, ela começou a fazer muitos trabalhos, muitos trabalhos de magia negra contra a minha vida. Dentre esses trabalhos, um deles foi tão forte que eu fiquei muito debilitado de saúde e eu tive que ficar internado, tanto é que eu acabei tendo um AVC. Passou-se um tempo, aquela angústia que assolava o meu peito, eu já não aguentava mais aquilo e eu buscava alguma coisa que tirasse aquilo de mim. E então eu resolvi voltar para a igreja. Eu voltei para a congregação cristã e eu comecei a congregar, eu comecei a ir aos poucos, mas grande foi a guerra para que eu travei para
congregar para ir para a igreja, porque o inimigo começou a me lançar muito desânimo, muita depressão, e muitas das vezes eu não conseguia ir para a igreja porque era horrível a angústia e o período de trevas que eu estava vivendo na minha vida. E eu estava sendo alvo de muitas ameaças de morte, eu estava sendo alvo de muitas obras de feitiçaria e muitas obras de macumbaria. E quando nós somos iniciados no candomblé, ali é feito vários assentamentos na qual temos uma pedra dentro daquele assentamento, na qual aquela pedra simboliza a nossa cabeça. Tudo que a mãe de santo ou pai de santo quiser fazer contra a nossa vida, ele faz em cima daquela pedra, porque aquela pedra foi sacralizada e serve para que servisse como simbologia da cabeça da pessoa. E então eu estava sendo alvo de muitos trabalhos satânicos, porque aquela pedra, digamos assim, ainda estava em posse da mãe de santo. Então, eu resolvi voltar à igreja, mesmo com muita dificuldade, eu me apeguei a Deus. Eu me lembro que certo dia eu cheguei para Deus e falei: Senhor, se for o momento de eu voltar para a tua casa, para a tua presença, que o Senhor me revele e que o Senhor me faça entender, porque a minha cabeça está muito tomada pelo inimigo e se o Senhor falar, eu não vou entender. Então, se for o momento de eu voltar para a tua presença, que o Senhor me dê um sinal que seja claro para que eu possa entender. E então, nesse dia que eu tive essa oração, eu fui dormir e eu tive um sonho, um sonho na qual eu tinha que passar por uma porta, na qual era uma porta muito apertada, era uma porta muito pequena, na qual eu não conseguia passar. E eu estava com uma mochila muito grande, como se eu estivesse com uma mala nas costas. E eu me sentei num canto assim e eu comecei a chorar, porque eu via as pessoas conseguindo entrar na porta e eu não conseguia de jeito nenhum entrar naquela porta. Eu tentei de todas as maneiras entrar naquela porta, mas eu não conseguia por conta daquela mochila, por conta daquela bagagem que estava nas minhas costas. E então eu comecei a chorar nesse sonho. E eu pude ouvir uma voz falando assim para mim: solte esta bagagem, que assim você conseguirá entrar por esta porta. E então eu soltei aquela bagagem e eu consegui entrar naquela porta. Quando eu vi isso, eu imediatamente acordei. E depois deste dia eu decidi que eu queria voltar para a igreja, que eu queria me batizar. Então eu comecei a congregar na congregação mais próxima do meu endereço. Eu conversei com os cooperadores e perguntei quando haveria batismo. E foi me passado a data, então eu fui no batismo e eu me batizei e entreguei a minha vida a Deus. E no batismo eu disse ao Senhor, antes de eu entrar dentro do tanque batismal, eu disse ao Senhor: Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor tire agora de mim todas as lembranças do mundo e que o Senhor tire tudo que me faça lembrar do que eu passei e do que eu vivi, para que eu não venha sentir saudade dos enganos terrenos. E eu disse a Deus que eu estava entregando a minha vida para Ele, que eu queria viver uma vida com o Senhor, porque quando eu decidi seguir os caminhos do Senhor, toda aquela angústia que eu sentia, imediatamente aquilo sumiu e parecia que o meu coração havia sido preenchido. Então eu me batizei.
E chegou aos ouvidos da mãe de santo que eu havia me batizado na congregação cristã e que eu tinha virado cristão. Chegando ao ouvido dela, ela pegou aquela pedra que simbolizava a minha cabeça e começou a fazer muitos feitiços, muitos trabalhos satânicos, trabalhos terríveis, que foram momentos que eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu vou morrer, porque os trabalhos que ela estava fazendo estavam terríveis. E certo dia, aquela pedra, ela veio a estourar. E a pedra de uma pessoa iniciada, como eu disse, que representa a cabeça, aquela pedra, ela só se rompe quando a pessoa morre. A partir do momento que a pessoa morre, aquela pedra se rompe, porque é um indicativo que rompeu o laço da religião com a pessoa falecida. Então aquela pedra minha, ela se rompeu no meio. E então eles começaram a comemorar que eu havia falecido. E certo dia eu estava no supermercado com a minha mãe fazendo compras, e após aquela pedra ter estourado, e naquele supermercado eu encontrei aquela mãe de santo, na qual ela me viu e ela deixou as coisas que ela estava na mão cair no chão. E ela falou, e ela chegou até mim e falou assim: você não morreu? E eu disse que, aí eu respondi que não. Daí ela foi e me disse assim: mas a tua pedra estourou, isso significa que era para você ter morrido. E então eu disse a ela: sim, de fato, eu morri, mas eu morri foi para o mundo e hoje eu vivo para Jesus Cristo. E na hora que eu falei o nome Jesus Cristo, o olho dela ficou dilatado, ela ficou paralisada quando eu falei o nome de Jesus Cristo. E ela saiu e deixou as compras jogadas no chão. E até hoje eu não sei mais nada dela, não sei mais nada do povo, não sei mais o que aconteceu com eles. E até hoje eles não fazem mais nenhum trabalho contra mim, graças ao bom Deus. E hoje eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, sirvo ao meu Senhor na congregação cristã. Graças ao bom Deus, o Senhor tem me dado o dom da música e o Senhor tem honrado as orações da minha mãe, que tanto sofreu em orações. Tanto é que em certa vez, ela, em suas orações, o inimigo confrontou ela e disse que ele iria me matar. E ela falou que ele não iria me matar porque Jesus estava cuidando de mim, mesmo eu estando longe dos caminhos dele. E então o inimigo disse que ele iria matar ela. Porém, ele não tem poder para tocar nos servos de Deus. E graças ao bom Deus, o Senhor tem honrado as orações da minha mãe e tem se mostrado fiel para com a minha vida, na qual o Senhor tem me selado, o Senhor me chamou pelas águas do santo batismo e tem me concedido um de seus dons, que é o dom da música. E eu dou graças a Deus por tudo, mesmo eu não merecendo nada. Eu agradeço a Deus pela minha libertação, porque só eu e Ele sabe do local de onde Ele me tirou. Foram locais assim, foram momentos de muita angústia, de muito desespero, momentos em que eu achei que eu iria morrer, mas o Senhor, mesmo eu estando longe, o Senhor estava preparando os meus caminhos para que eu pudesse ter um encontro vivo com Ele e para que eu pudesse voltar para os seus caminhos. E o Senhor, Ele tem me trazido de volta e até hoje o Senhor tem me sustentado pela sua infinita graça e pela sua infinita bondade. Tem perdoado os meus pecados e tem me ajudado até aqui.